Salmo de número 12, apenas o verso 1. Esse salmo é considerado uma das menores orações das Escrituras. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Deus nos abençoe. Irmãos, o Salmo 12 ele é um cântico, e para quem não sabe, o livro de Salmos ele é o inário do povo de Israel. Nós temos 150 cânticos, 150 salmos, e praticamente aqui um livro só nas Escrituras. Mas na versão original hebraica nós temos 3 livros, composto de 50 salmos cada um. São cânticos. Eu gostaria de ver a população, de Israel, o povo de Israel, cantando o Salmo 119. Seria um espetáculo. Mas é um cântico, e o Salmo 12 expressa um pedido de socorro em forma de oração. Davi escreveu um cântico para adoração pública, onde 3 pessoas falam. No decorrer do salmo, você lê, você vai identificar que existem 3 vozes, 3 pessoas falando. Primeiro você vai encontrar o próprio Davi, quando ele começa o salmo. Depois você vai encontrar os ímpios falando, e por último nós temos o próprio Deus falando. Cada uma das falas possui uma característica especial aos nossos olhos. Os ímpios, eles acreditam que com a mentira, com a maledicência, com a soberba, eles vão vencer sempre e vão se dar bem. Esse é um problema de quem faz o mal. Quem faz o mal, quem pratica o mal, quem tenta puxar os holofotes para si, pensa que sempre vai se dar bem, e na realidade acaba tropeçando, acaba caindo. São seres humanos soberbos. Então esses ímpios, dentro desse salmo, quando eles agem, eles pensam que não serão impedidos. Isso é uma outra característica do homem mau. Ele pensa que ninguém vai poder barrá-lo, que ele não vai enfrentar dificuldades nem adversidades, que ele vai ser vitorioso sempre. E nós encontramos isso em todos os lugares do mundo. Pessoas que pensam que não serão impedidos por ninguém, que não serão parados por coisa alguma. Estes perversos, eles não temem a Deus. Isso é uma característica dos perversos neste salmo. Nos salmos de Davi, os perversos, além de não temer a Deus, alguns ainda levantam críticas, alguns ainda falam contra Deus. Então esses perversos, por não temer, eles acham que seus planos prevalecerão sempre. Eu fico olhando algumas atitudes de algumas pessoas investidas de autoridade no nosso país, e não só no nosso país, mas fora do mundo. Algumas pessoas pensam que têm um poder total nas suas mãos, que ninguém vai poder pará-los, e que eles se sentem verdadeiros senhores. O livro de Deuteronômio, há uma expressão no hebraico para certos juízes que se acham deuses, e pensam que estão acima da lei e da ordem, pensam que não há ninguém acima deles. Então esses ímpios aqui, descritos por Davi, eles pensam que eles vão se dar bem sempre. Outra voz ouvida nesse salmo, ele é o clamor do justo, que é o povo que fala, e esse povo, ele clama: salva-nos, Senhor. Ou seja, é um povo que diante da opressão, um povo que diante da dificuldade, um povo que diante da adversidade que passa, ele não tem para quem correr, nem para quem clamar. Observem que no Salmo de número 11, no domingo passado, nós refletimos o seguinte: o que poderá fazer o justo quando as instituições se corrompem? Quando os homens que deveriam guiar a nação, eles se corrompem, o que deveria fazer o justo? O que poderia fazer o justo diante da força militar, do poderio econômico? Ele não pode fazer nada, a não ser fugir. Mas no Salmo 11, Davi diz: olha, eu não vou continuar fugindo, porque eu vou olhar para Deus e vou buscar Deus como refúgio. Então ele busca Deus como refúgio. E aqui, uma das vozes ouvidas nesse salmo é a voz do povo que está oprimido. Ele diz: salva-nos, Senhor. Talvez está na hora do povo brasileiro
olhar um pouco mais para a vida, né, sociopolítica e econômica do nosso país e pedir para Deus nos salvar, porque mesmo com a melhora que nós tivemos nos últimos anos, ainda há muita corrupção no nosso meio, ainda há muita exploração, ainda há muitos problemas, muitas dificuldades sociais, e nós não temos o poder político nas mãos, mas nós temos o poder de irmos até o Senhor e clamar a Ele: Senhor, salva-nos, retira de nós esses homens corruptos, retira de nós esses homens violentos. Hoje a gente não sai de casa com segurança, então Senhor, salva-nos. É o clamor do povo. O justo, ele é o oposto do ímpio nesse salmo. Como é que a gente vai entender isso, essa questão aqui do justo sendo o oposto do ímpio? O justo, ele se agarra em Deus e ele olha para Deus como o seu porto seguro, como o seu lugar de refúgio, como o seu escudo, aquele que lhe dá proteção, aquele que cuida dele. Então, interessante isso. O ímpio confia em si mesmo, o justo confia no Senhor. Há um outro salmo que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Na força militar. Nós, porém, confiaremos em quem? Na força do nosso Deus, no nosso Senhor. Essa é uma lição para nós. Nós não devemos confiar em homens, nem nos refugiar naquela força militar que está proposta diante de nós, mas nós temos que nos refugiar em Deus. Não podemos perder essa esperança, porque o justo se agarra em Deus. Deus é o porto seguro diante das suas aflições, diante das aflições que acometem as nossas vidas. Apesar de assustado pela perversidade dos ímpios, e aqui aparecem pactos de aliança, né? Se vocês prestarem atenção, os homens procuram aqueles com os quais os seus propósitos afloram a alma, ou seja, eles fazem aliança com o tipo de caráter que ele tem. E Davi está chamando a atenção aqui, olha, os ímpios, eles fazem aliança entre eles. E por quê? Porque não vai haver aliança entre justo e ímpio, não tem como. Isso aí seria um jugo desigual. Quando se fala em jugo desigual, nós temos que pensar três coisas. Não pode acontecer jugo desigual numa sociedade econômica. Por quê? Porque o ímpio vai querer sonegar imposto, fazer o que é errado, e o justo vai ter que seguir a justiça. Não há para termos um jugo desigual na relação conjugal, porque um vai buscar servir ao Senhor, o outro não. Um vai procurar ser fiel, o outro não. Então, nós temos que pensar essas questões. Não dá para ter uma relação, um jugo desigual dentro do povo de Deus. Não dá para a gente colocar a palavra de Deus na nossa mochila, nos nossos ombros, e praticarmos aquilo que o mundo oferece. Não dá, é incompatível. Seria um jugo desigual. Então, Davi chama atenção, nós temos que pensar nesse contraste. O ímpio é ímpio, ele vai fazer aliança com aquele que é igual a ele. E Davi faz uma advertência para nós. Ele diz que os ímpios estão em toda parte. E isso é verdade. Se você abrir a porta da sua casa, você sai e você vai dar de cara com o ímpio. Se você olhar pela janela, você vai olhar pela janela do ímpio. Os ímpios estão em toda parte. Então o que Davi está dizendo? Não dá para você se livrar deles aqui. Evite, se puder. Evite. Fuja deles. Não faça aliança. Não se envolva com eles. Se afaste deles. Agora, é claro que vivendo num mundo como esse, nós não podemos abrir mão de ter algum tipo de relacionamento com o ímpio. A Bíblia está falando de relacionamento próximo, porque eu conheço alguns ímpios que me servem. O cara que conserta o meu carro é ímpio, e eu confio nele até aqui. Nunca me deu motivo para desconfiar. Eu dou a chave do carro e minhas coisas ficam lá, e nunca sumiu nada, nunca desapareceu nada. Ele também nunca me enganou. É uma relação praticamente de confiança. Não dá. O apóstolo Paulo diz: se nós fôssemos querer nos envolver só com os cristãos, nós teríamos que sair desse mundo. Por quê? Porque Davi diz que os ímpios estão em toda parte. Nós vamos ter que trabalhar com o ímpio, nós vamos ter que comprar do ímpio, nós vamos ter que ter algum tipo de relação, seja comercial, seja social, com o ímpio. E também nós vamos ter até que ter um tipo de relação espiritual com o ímpio, porque para você evangelizar uma pessoa, você tem que evangelizar pensando que ele é ímpio, tem que se aproximar dele, tem que ser exemplo, tem que levar a palavra. Ele é ímpio, você é justo.
Davi chama atenção: os ímpios estão por toda parte. Aí entra a voz de Deus. Deus diz, na sua infinita graça e na sua soberania, que Ele conservará os fiéis da terra. Ele é quem conserva os fiéis. Às vezes nós confiamos em nós mesmos, nós achamos que a nossa fidelidade depende das nossas obras, das nossas forças, das nossas convicções, mas não, queridos. Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus, e Davi nos chama a atenção para isso, de que Deus é quem mantém, é quem conserva, é quem sustenta o seu povo, é quem nos faz continuar fiéis sobre essa terra. E essa voz ouvida do Salmo 12, que vem do Senhor, o texto diz que Ele ouve o clamor do pobre. E aqui não está falando só do pobre financeiramente, está se falando daquele sujeito que é humilde de espírito, está se falando daquele que é perseguido, daquele que é afrontado, daquele que é oprimido, que é, de certa forma, atacado dos seus direitos. Então, Deus olha para aquele que depende dele, ou seja, esse perseguido, ele depende de Deus. Então Davi nos ensina a olhar para o Senhor. Lembra daquela expressão, de onde me virá o socorro? O socorro vem de onde? Vem do monte. Então o Senhor, olhar para cima, ter um ponto de referência, buscar auxílio. O brasileiro, ele não tem assim muito hábito, não tem muito costume na meditação, mas seria bom que nós desenvolvêssemos isso, né? Meditar, pensar. Davi nos ensina isso, você lembra? Na sua lei o justo medita o quê? Dia e noite. Então nós não temos muito esse hábito da meditação, né? Pegar algum crente meditando, vai achar que o cara está fazendo yoga, né? Meditação transcendental. Mas o Davi chama atenção para isso. Deus ouve o clamor do pobre, olhar para um ponto de referência em busca do Senhor, porque Deus olha para aquele que depende dele. E aí Davi diz assim: por fim ele vai se levantar, ele vai erguer o seu trono e vai salvar aquele que é perseguido. Uma lição para nós aqui, irmãos: quando Deus está do nosso lado, a vitória é certa. Acho muito interessante aqueles que começam a criticar a doutrina da eleição por não conhecer, mas eles gostam de citar aquele texto: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, Deus tem os seus, esses seus Ele sustenta, esses seus Ele guarda, esses seus Ele protege, e mesmo que esses seus sejam perseguidos, afligidos e afrontados, quando buscam o Senhor se volta para eles. Mas Davi faz uma expressão aqui de um final, no final da existência. Ele diz assim: e por fim, ainda que venhamos a sofrer nesse mundo, passar por dificuldades, no final, a vitória final, ela é certa. Deus está do nosso lado, e quando Ele está do nosso lado, nós não temos por que temer. Então esse salmo, ele começa com esse pedido de socorro: salva-nos, Senhor. E por que ele diz isso? Olha a expressão: já não há quem seja fiel. Ou seja, Davi faz um desafio aqui, não só a mim, mas também a você. Ele desafia todos nós, ele faz uma pergunta aqui: você é fiel? Porque ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, salva-nos. Toma uma atitude, porque não existem mais homens fiéis. E aqui não é só homem no sentido masculino, né? Macho da palavra, homem no sentido geral, né? Macho e fêmea. Não há mais pessoas fiéis. Não se confia em ninguém entre os homens. Então Davi faz esse desafio, e aí nós temos que responder: não, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado me consagrar, eu tenho procurado servir ao Senhor. E é possível que Davi aqui estivesse passando por uma crise de Elias. Quem conhece a história de Elias, o Elias já desesperado diz assim: Senhor, os teus profetas quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares, fizeram aliança com os inimigos, e só eu escapei, só eu estou fiel ao Senhor. Davi estava aqui passando por uma crise de Elias. É claro que Elias não estava sozinho, havia Baruque com ele.
Então, o Davi é como se ele tivesse assim, angustiado, depressivo, dizendo: olha, eu estou sozinho, não vejo ninguém que seja fiel igual a mim, eu não vejo mais pessoas fiéis, eu não tenho mais em quem confiar. Possivelmente ele estava aqui lembrando ou fugindo daquela perseguição imposta pelo seu filho Absalão, e ele não confiava mais nem naqueles que estavam ao seu lado. Mas quando a gente dá uma lida nos escritos do Samuel, nós vamos ver um negócio interessante. Quando os filisteus na Bíblia, eles são vistos como um povo bárbaro. Se você não consegue entender o que é um bárbaro, eu vou dizer para você: um bárbaro, ele não faz diferença entre carne de gente e carne de boi. O bárbaro, ele come tanto carne de gente como come carne de boi, para ele é a mesma coisa. Então, os filisteus, quando eles conquistavam uma nação, eles dizimavam os homens, eles matavam, eles destruíam a cultura. E os filisteus cercaram o exército de Israel. E naquela época devia ter aproximadamente mais de 200 mil soldados do exército de Israel. E o texto de Samuel vai dizer que quase 200 mil fugiram. E ficou 30 e pouco, 32 homens ao lado de Davi. Desenvolveram uma estratégia de guerra chamada tartaruga romana. Eles fizeram um círculo e deixaram o rei no meio. Agora, por que os filisteus não foram atrás daqueles que fugiram? Essa é uma lição para nós. Porque aqueles que fogem já estão derrotados. O inimigo não corre atrás de covarde. O inimigo queria pegar o rei. O inimigo queria pegar os fiéis. Por que Davi chama essa atenção aqui? Senhor, não há mais fiéis. Porque ele está procurando fiéis. Porque os covardes, o inimigo não se preocupa. Aqueles que já negaram a fé, aqueles que já abandonaram o Senhor, o inimigo já tem no exército dele. Então ele está preocupado em atacar os fiéis. E os fiéis cercaram Davi no meio. E eles disseram uma palavra, 3 frases muito interessantes. Na realidade 4, né? Eles disseram: pelo rei, por Israel, em nome de Deus até a morte. 32 homens. Davi no meio. E quando eles estavam preparados para a batalha, sai Eleazar lá do fundo. E ele colocou a espada, dobrou-se diante do rei, colocou a espada nas suas coxas e disse: meu rei, me deixe lutar sozinho, eu gostaria de lutar sozinho. E Davi disse: você quer morrer? Ele disse: não, meu rei, Deus me chamou para isso. Eu passei a minha vida inteira sendo preparado para esse dia. Eu tenho o exemplo do Senhor. Eu nasci para matar gigantes e inimigos. E Davi, talvez não acreditando muito, disse: se você quiser ir, vá. E o texto diz que Eleazar matou tanto filisteu naquele dia que a espada ficou apegada à sua mão, ou seja, o sangue coagulou. E aí, quando o exército de Israel ganha, voltam aqueles quase 200 mil. E quando voltam, Davi diz: ei, para lá, vocês fiquem aí. Nós vencemos a guerra, tem um despojo aqui, tem um prêmio. Irmãos, toda batalha tem um prêmio. E o prêmio da batalha é para quem luta, é para quem se consagra, é para quem permanece fiel, é para quem enfrenta as dificuldades da vida com coragem e com galhardia. Um dia eu estava ouvindo um rabino e ele disse que Davi mandou cunhar 32 moedas com uma homenagem a Eleazar, escrito tributo ao herói Eleazar. Nos anos 80 estavam fazendo escavações em Israel em busca de artefatos bíblicos. Acharam uma moeda de ouro que está no museu em Tel Aviv, e a moeda está lá para quem quiser visitar o museu em Tel Aviv. Tributo ao herói Eleazar.
Davi faz uma pergunta: onde é que estão os fiéis? Eu não vejo mais pessoas fiéis, eu não vejo mais pessoas consagradas. Os fiéis estavam desaparecendo em meio aos homens que tinham suas vidas caracterizadas pela maldade e pela perversidade. Nós olhamos para o nosso mundo hoje e nós vemos que a quantidade de pessoas perversas, a quantidade de ímpio é tão grande que é difícil você encontrar o justo no meio deles. E Davi estava passando por isso, e ele pergunta: onde estão os fiéis? É um desafio. O mundo de Davi nesses dias parecia uma ruína moral. A nação estava se degenerando, estava se degradando socialmente, moralmente, espiritualmente diante do pecado. Então, quando Davi faz essa pergunta e ele não consegue resposta, é bom nós lembrarmos que a carta de Paulo aos Romanos vai nos dizer que Deus sempre tem um grupo reservado para ele. Não se preocupe, Davi não estava sozinho, Elias não estava sozinho, nós não estaremos sozinhos, você não estará sozinho. Davi diz nesse salmo que os ímpios falam com falsidade uns aos outros. Davi diz que quando o pecado impera, nós vamos estar cercados de pessoas hipócritas, de pessoas insinceras, de pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, que não conservam nada de verdadeiro em seus corações. Isso deve gerar desespero. Quando nós estamos vivendo numa sociedade assim, nós temos que procurar selecionar com quem que nós vamos nos relacionar. Na verdade, o salmista explica que essas pessoas possuíam um coração fingido. Sabe o que é um coração fingido? Sabe o que é aquela pessoa se aproximar de você só para tirar proveito? Sabe a pessoa que faz amizade com você para explorar você? Essa expressão traduz uma colocação hebraica que transmite a ideia de um coração duplo. A pessoa tem um coração que aparenta sinceridade, mas ele também é ao mesmo tempo insincero. Ele vai enganar você, ele vai explorar você. O salmo começa a chegar para o seu fim, chegando para o fim, diz que chegará um dia que todos esses que estão pensando que vão se dar bem, eles vão quebrar a cara e vão prestar conta diante de Deus. Porque Davi diz que Deus vê as mentiras e os ímpios se deleitam nela. Essa é uma época boa para você identificar quem mente, né? Vai começar o negócio da propaganda aí, vai começar a propaganda eleitoral, você vai ver. E Deus vê os perversos oprimindo os fracos e os pobres. Deus vê esses seres humanos mentindo, mas Deus se levantará contra o modus operandi deles, ou seja, contra a maneira de operar, contra a maneira de viver. Davi termina esse salmo alertando os perversos que andam por todos os lugares, que estão em toda parte, dizendo que Deus vai puni-los. Isso é uma coisa que não pode fugir à nossa mente. Isso deve alimentar o nosso coração. Por pior que esteja esse mundo, por maior que seja a maldade do ser humano, vai chegar um dia que Deus vai colocar um ponto final. Seres humanos que transformam a sociedade num cenário vil e vergonhoso. É o sentido que a poesia hebraica dá. A sociedade daquela época estava tendo um cenário vil e vergonhoso, e eles praticavam a mentira e fantasiavam as coisas para poder mascarar o mal, e faziam isso para ganhar o crédito da população. O Salmo 12 parece muito com os nossos dias. Os crentes parecem viver uma crise de identidade. Falta firmeza, falta fidelidade, falta compromisso com Deus. Com isso, muitos se sentem só. Vocês não imaginam o número de contatos que eu recebo durante a semana de pastores se sentindo só. Parece que voltou há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Nós tivemos um problema aí que era uma pastorada se enforcando, nego se matando, né? Lembram disso? E parece que está voltando. Esse negócio depois, pós-Covid aí, né? Eu sempre recebo mensagem de igrejas fechadas, crentes que não voltaram mais para a igreja, pastores desesperados. A sociedade não está bem, irmão. O mundo está doente. E na maioria, o povo de Deus, falta firmeza e falta compromisso com o Senhor. Os relacionamentos não parecem sinceros. É difícil saber em quem realmente confiar. Viver para Deus em um mundo
aonde você está travando uma batalha que você não sabe quem é o seu inimigo, é difícil. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o Senhor está conosco. O grande desafio desse salmo é: enquanto o mundo se alimenta de mentira e vive o mal, o crente é chamado para viver a verdade. O crente ele é chamado para viver na verdade. Lembre-se, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade que é Cristo, nós recebemos a verdade de Cristo, e nós temos que viver essa verdade, defender a justiça e ser verdadeiro. Agora, Salmo 12 então ele vai terminar com essa palavra de Deus para nós, que o Senhor vai trazer justiça um dia sobre a terra. Enquanto isso, nós temos que ser persistentes, perseverantes e viver com fé nesse mundo. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Mas não se esqueçam que não foi apenas nós que passamos por essa situação. Vocês lembram dos dias de Noé? Noé, de fato, estava praticamente sozinho. Por que ele não estava só? Por que Noé não estava só? Porque ele tinha quem? Ele tinha só Deus? Ele tinha uma família. Ele tinha uma mulher. E alguém lembra do nome dela? Eu já falei o nome dela aqui. E eu tinha reservado um ticket para alguém jantar lá no Bom Prato se acertasse o nome dela. Mas como ninguém vai acertar, eu vou guardar esse ticket. Dona Naamá. Dona Naamá colocou-se ao lado do seu marido, rompeu com todas as suas amigas. Ela era chamada de louca porque estava seguindo um louco, e ela abandonou todos os seus afazeres fora de casa para se dedicar ao seu marido louco e aos seus filhos e às suas noras. Vocês não imaginam o que aquela mulher sofreu. E um dia desse eu estava pensando no exemplo dessa mulher. Às vezes a gente olha para um exemplo de mulher e pensa em Sara, né? Mas a Sara deu algumas pisadas feias na bola, é normal, ser humano, pecador como todos nós. Mas essa mulher, ela era um exemplo. Ela se coloca do lado do seu marido, ela fica do lado dele. Você imagina o que é você na rua e dizer: olha aí, doida, está seguindo aquele maluco do teu marido? Nunca choveu sobre a terra, que história é essa de dilúvio? Você acha que era fácil ouvir isso? Também ela não voltava para rebater, não estava muito preocupada com isso, porque ela tinha um propósito na vida dela. O propósito na vida dela era ver o seu marido terminar a arca, e ela queria entrar na arca com a sua família, e ela teve o seu sonho realizado. Irmãos, onde estão os fiéis? Essa é uma pergunta que o Salmo 12 nos leva a pensar. Fiéis existem, eles ainda estão aí. É possível nós ainda sermos melhores crentes? É possível uma consagração maior? É possível uma consagração maior. Mas aqui fica o desafio: permaneça firme, permaneça fiel naquilo que você aprendeu, naquilo que você recebeu, na fé que você processa, no caminho que você está seguindo, naquilo que você recebeu de Deus. Caminhe de fé em fé a cada dia, não olhe para trás, não olhe para as dificuldades. Há perseguições, há mentira, o mundo é mau, jaz no maligno, mas você tem um Deus que faz coisas grandes, e Ele disse isso: busque a Ele vai fazer coisas grandes que você jamais imaginou fazer. Que Deus nos abençoe.